Amém. Jesus é o Senhor. Caros amigos e amados irmãos, estamos aqui mais uma vez, em mais uma quinta-feira, para compartilhar com vocês a palavra de Deus. E nós estamos vendo a mensagem cujo título geral é Chamados, Escolhidos e Fiéis. E hoje à noite nós vamos compartilhar com vocês a última parte dessa mensagem 2, que fala da salvação completa de Deus. Então hoje é a última parte dessa mensagem. É a mensagem, a porção 3, certo? E nós vimos que a salvação de Deus foi necessária porque o homem, depois da queda, depois que o pecado entrou por meio de Adão, nós sabemos que o nosso ser tripartido, ele foi danificado, porque o nosso espírito ficou amortecido, a nossa alma se tornou rebelde contra Deus e também o nosso corpo passou a viver na prática do pecado, fazendo exatamente tudo contrário à vontade e à natureza de Deus. Então Deus teve que providenciar uma tão grande salvação, como diz no livro de Hebreus. Então essa tão grande salvação é que nós chamamos de a salvação completa de Deus, que assim como o pecado arruinou o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo mortal, assim também Deus está vivificando o nosso espírito, está dando vida também à nossa alma e glorificará o nosso corpo para quando ele voltar, tenhamos um corpo igual ao dele, ao corpo da sua glória. Então, queridos irmãos, nessa noite nós vamos dar continuidade àquilo que o Roberto compartilhou na semana passada com respeito a essa tão grande salvação. Inclusive, ele mostrou que Deus, ali em Mateus 22, havia convidado muitas pessoas para um banquete. E aquele homem que fez aquele banquete e chamou a muitos era Deus. E ele enviou convite para muitas pessoas, mas aqueles que foram convidados para participar daquele banquete, daquela ceia, um a um foram se desculpando e recusando o convite. Por fim, ele mandou que os seus servos saíssem pelos becos, pelas vielas, pelas ruas, por todos os lugares, e enchesse aquela casa para que os outros que não foram dignos de participar, não é, daquele banquete, ficou de fora. Agora, esses outros que aceitassem o chamamento, o convite, pudessem, então, participar da sua ceia, do seu banquete. E assim a casa se encheu, não é? E tinha lugar para todo mundo. Isso prova e isso mostra que Cristo Jesus veio salvar o homem e Deus está até hoje convidando as pessoas para participar dessa tão grande salvação, dessa salvação completa. Mas, infelizmente, como o Senhor contou naquela parábola, hoje também, não só os judeus, mas até mesmo no mundo gentil, as pessoas hoje, quando ouvem o Evangelho, como um convite de Deus para participar da salvação, elas rejeitam ainda o Senhor. Certo? Por isso nós que cremos hoje somos privilegiados, porque estamos desfrutando da tão grande salvação de Deus que Ele trouxe no Seu Filho para nós. Graças a Deus por termos crido no Senhor Jesus e termos recebido esse convite. Por isso que Ele diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, não é? E aqui nós temos também, em Isaías 55, dando continuidade à mensagem da semana passada, 55, versículo 3, diz assim: Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Então, aqui o Senhor está mostrando que Ele
fez uma promessa, não é? De uma aliança. E essa aliança a qual ele se refere é uma promessa que está relacionada e referente à nova aliança, né? Ao Novo Testamento, né? Essa nova aliança que o Senhor propôs e fez através do seu sangue. Por meio da sua morte na cruz, ele derramou o seu sangue, e esse sangue se tornou o sangue da nova aliança. Então vai-se a velha aliança e agora vem a nova aliança que foi promulgada no sangue de Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus! Por isso, queridos irmãos, em Hebreus capítulo 2, versículo 17, Hebreus capítulo 2, versículo 17, diz assim: por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então aqui está o Senhor Jesus, ele se tornou então agora no Novo Testamento realmente o verdadeiro sumo sacerdote. Ele é agora uma pessoa fiel e misericordiosa, e ele agora veio nos trazer e nos incluir nessa tão grande salvação que Deus preparou para nós e que nos convidou. Então, graças a Deus, que hoje nós, como aqueles que participamos dessa tão grande salvação e experimentamos essa tão grande salvação, somos pessoas alegres, felizes, somos pessoas satisfeitas e temos paz com Deus, temos paz com os homens, porque nós participamos dessa tão grande salvação. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a realidade vieram por meio de Jesus Cristo. Ele veio nos trazer essa nova e viva aliança, da qual hoje nós fazemos parte. E ele agora se tornou também o nosso sumo sacerdote fiel e misericordioso. Por isso, através da sua crucificação, através do seu sacrifício na cruz, com o seu derramamento de sangue, o Senhor abriu-nos uma porta, não é, da salvação para nós gentios, que antes estávamos longe de Deus, ou seja, sem Deus no mundo, não tínhamos paz, não tínhamos nada a ver com as alianças do povo de Israel, mas alcançamos misericórdia. Deus teve misericórdia de nós, e Jesus veio não somente para os judeus, mas também para os gentios, também para nós. E nós hoje estamos fazendo parte dessa tão grande salvação. E quando Jesus na cruz morreu e derramou seu sangue precioso ali na cruz, antes de ele inspirar, antes de ele finalmente dormir, morrer, ele disse: consumado está. Então ele consumou toda a obra de salvação que Deus tinha dado a ele para executar aqui na terra. Ele viveu 33 anos e meio, ele revelou o coração de Deus, o plano e o propósito de Deus para essa humanidade, para o homem, e depois, finalmente, ele foi cumprir a sua última incumbência, a sua última missão, que foi derramar o seu sangue para que nós pudéssemos hoje participar dessa nova aliança, desse ministério da nova aliança, certo? Por isso, ele nos abriu um caminho, não é, ao Santo dos Santos, para que possamos hoje participar, não é, de Deus como nossa habitação, como nossa casa, como nossa morada. Então, através da sua morte, ele nos derramou sangue e ele nos purificou de todo o pecado, limpando o nosso ser e perdoando os nossos pecados. Mas depois, no terceiro dia, a Bíblia diz que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E em 1 Coríntios 15, 45, diz
que ele tornou-se um Espírito que dá vida. E agora ele veio para dentro de nós que cremos e agora nos trouxe Deus, e Deus agora habita em nós. Então agora o Senhor abriu esse novo e vivo caminho e nós podemos hoje contatar Deus, ter comunhão com Deus, conhecer Deus, ver Deus e podemos experienciar Deus, porque Ele agora está habitando no nosso espírito. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Por isso, queridos irmãos, essa salvação é algo que também aqui em Isaías é mostrado no capítulo 55, que nós estamos lendo, e diz assim, versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, através da morte e ressurreição do Senhor, Ele agora trouxe Deus para nós, Deus agora está perto de nós. Essa salvação está perto de nós. E quando nós invocamos o nome do Senhor, nós somos salvos, certo? Por isso a Bíblia diz, perto está o Senhor de todos que o invocam. E em Romanos capítulo 8, aliás, Romanos capítulo 10, versículo 8, diz assim, porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. E diz no versículo 12, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia! Agora, basta crer com o coração e confessar com a boca, Senhor Jesus, então nós desfrutamos com alegria das fontes da salvação de Deus, né? Das águas da salvação. É isso que nos fala em Isaías capítulo 12. Isaías 12, versículo 1. Eu vou ler a partir do versículo 1, que diz, orarás naquele dia, graça te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Por isso no 3 diz, vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Aleluia! Queridos irmãos, queridos amigos, nessa noite, se você é uma pessoa que tem passado por muitas tribulações, se você, principalmente nessa situação que passamos hoje, o mundo todo está passando de pandemia, se você está se sentindo triste por ter perdido algum ente querido, alguma pessoa querida, do seu relacionamento, da sua família, ou seja lá, qual seja a natureza do relacionamento, mas se essa situação está te trazendo tristeza, se você está triste também dentro da sua vida amorosa, do seu casamento, da sua família, eu apresento a você hoje a salvação para esse problema seu. Certo? Hoje você pode se tornar uma pessoa alegre e feliz, porque Jesus veio trazer para o homem salvação. Ele veio nos trazer salvação não só da perdição eterna, mas ele veio nos salvar também das situações, das circunstâncias que nós muitas vezes passamos.
Ó Senhor Jesus. Por isso aqui diz, né, que Deus é a minha salvação. Vós com alegria tirareis águas da fonte da salvação. Então, nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós temos alguém que pode nos dar força, consolo, alegria, paz, satisfação, felicidade, pode nos dar encorajamento, e essa pessoa é Jesus Cristo. Ele veio trazer uma tão grande salvação para você e para mim. Portanto, aqui, então, nos mostra que o Senhor, Ele está perto. Ele está perto. Deus antigamente estava em luz inacessível. Nenhum homem jamais viu a Deus, certo? Mas o Filho unigênito foi quem o revelou. Quando Jesus veio, não é? Jesus veio a esta terra. No princípio era o Verbo, que é a palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no versículo 14 de João 1, então diz, e o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, cheio de graça e de realidade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então o Senhor veio, trouxe Deus para o homem. Como esse sumo sacerdote, ele trouxe esse Deus para você e para mim. Deus agora está perto de nós. O Senhor agora está perto de nós. Por isso aqui diz que perto está o Senhor dos que o invoca. Quando você fala, ó Senhor Jesus, Ele vem para você. Ele vem lhe socorrer. Ele vem te suprir. Ele vem para suprir as suas necessidades, suprir as nossas necessidades. Então, Ele está perto de nós hoje, né? E aqui fala que a palavra está perto de ti, na tua boca. Então, nós temos a palavra hoje de Deus, que pode também nos trazer Deus para nós. A Bíblia é a palavra de Deus. E quando contatamos a palavra, contatamos o próprio Deus vivo, Senhor Jesus. E também aqui nos mostra que o Senhor, Ele então veio para buscar e salvar os perdidos, não é? Ele veio para buscar e salvar os perdidos. Ele não veio para salvar os justos, ele não veio para os justos, ele veio para os perdidos. E todos nós estávamos perdidos, estávamos apartados de Deus, mas Jesus veio a essa terra para nos trazer a tão grande salvação, trazer Deus para nós, né? E pela graça somos salvos. Por isso, não vamos rejeitar como aqueles fizeram, né? Como diz lá em Mateus 22, que muitos rejeitaram o convite de Deus. Mas nós precisamos, quando ouvir a palavra de Deus, receber a palavra, abrir o nosso coração e permitir que a palavra entre no nosso coração, para que nós possamos participar da salvação divina, da salvação de Deus, que é esse grande banquete. E aí nós vamos ter alegria, vamos ter satisfação, gozo, vamos ter paz. E no futuro, quando Ele voltar, se permanecermos firmes na fé, ainda teremos um prêmio, uma recompensa. Como vencedores, reinaremos com Cristo durante 1000 anos, participaremos das bodas do Cordeiro, ó Senhor Jesus, e participaremos também da glória do Senhor, ó Senhor Jesus. Por isso, no versículo 8 e 9 de Isaías 55, diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os seus caminhos, diz o Senhor. Então, o Senhor, aqui nessa passagem, Ele mostra, né, que os pensamentos dEle é mais alto do que os nossos pensamentos e os caminhos de Deus é diferente dos nossos caminhos. E quanto mais
nós desfrutamos dessa tão grande salvação, né, que Deus nos proporciona no seu Filho Jesus Cristo, mais a graça de Deus, quanto mais desfrutamos dessa graça, mais somos constituídos com a verdade, com a realidade que é o próprio Deus. A única realidade desse universo, a única verdade desse universo é Deus. O resto é vaidade. Os pensamentos dos homens hoje é vaidade. Isso está em Efésios 4:17. Efésios 4:17. Diz: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, o pensamento do homem sem Deus, ele é vão, é apenas vaidade. E até mesmo nós, que somos já cristãos, que já temos a vida de Deus, que já nascemos de novo e nos tornamos filhos de Deus, se vivermos em nossa mente caída, e nossos pensamentos próprios, também experimentaremos essa vaidade. Por isso, hoje Deus quer nos constituir com Ele mesmo. Ele quer trabalhar a natureza, a vida dele em nós. Ele quer nos encher da sua palavra, para que nós possamos viver e pensar como Ele pensa e viver como Ele vive. Assim como Jesus viveu aqui nessa terra, fez a vontade de Deus, a do seu Pai, não é? E expressou Deus no seu viver, também nós, quando nos constituímos com essa palavra, e quando buscamos o Senhor, invocamos o seu nome e desfrutamos de Cristo como essa salvação de Deus, também mudaremos os nossos pensamentos. E também os nossos caminhos mudam. E a nossa vida experimenta uma grande transformação e uma grande mudança em nossa vida. Isso aconteceu com Paulo, isso aconteceu com Pedro, isso aconteceu com João, e isso aconteceu com tantos quantos um dia creram em Jesus e o receberam. Eles experimentaram uma mudança na mente, e depois que a mente deles foram mudada, depois que que a gente se converte, também os nossos caminhos mudam. Nós passamos a trilhar e a seguir o caminho do Senhor, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a nossa mente precisa de transformação, precisa de mudança para que a gente possa pensar assim como Deus pensa, pensar de acordo como Deus pensa e ver como Deus vê. É isso que nos mostra aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 16, diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, Deus quer nos dar a mente de Cristo. Aí nós vamos pensar como Deus pensa. E nós vamos andar como Deus anda. Tá certo? Então é isso que Deus quer fazer em nós. Ó Senhor Jesus. E às vezes, mesmo depois de cristãos seguindo o Senhor, ainda às vezes pensamos diferente do Senhor. Porque os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos próprios pensamentos. E às vezes, quando alguma coisa acontece em nossa vida, a gente acha que o Senhor
errou, não é? A gente acha que o Senhor errou, que ele cometeu um erro, tá certo? Em nos colocar naquela família, ou em nos dar aquela esposa ou aquele marido, ou em nos colocar naquele trabalho que nós tanto pedimos, né? Ou naquela profissão que nós também pedimos, que nós oramos. E aí nós achamos que Deus errou, Deus falhou conosco. Mas a Bíblia é muito clara, Deus não erra. Deus jamais falhou e jamais falhará. Ele é perfeito. Ele é todo-poderoso, ele é fiel e ele é sábio. Então Deus jamais cometeu um erro, jamais cometerá um erro, mas a questão é que, às vezes, os nossos pensamentos se confrontam com os pensamentos de Deus, porque não estamos submetidos ainda, né? A nossa mente ainda não está submetida à vontade de Deus. E, às vezes, nós fazemos algumas coisas, né? E, às vezes, nós não entendemos porque Deus permitiu que estivéssemos passando por essa situação, por aquela situação. E achamos que Deus está errado para conosco. Mas Ele não está errado, não. Deus não erra. E temos um exemplo muito claro na Bíblia, dentre tantos exemplos, de que Deus ele tem os seus caminhos, ele tem os seus pensamentos, que diferem dos nossos pensamentos. Quando Deus tirou o povo do Egito, vocês sabem, ali diz que Deus podia levar eles por um caminho que com 3 dias eles poderiam chegar à boa terra de Canaã, que foi a promessa de Deus, introduzi-lo na boa terra de Canaã. Mas Deus não levou por esse caminho fácil e acessível. Deus levou eles pelo caminho do Mar Vermelho. E quando eles chegaram no caminho do Mar Vermelho, então eles não tinham mais por onde ir. Ficaram encurralados porque Faraó veio atrás para poder matar o povo, perseguir o povo e matar o povo de Israel. Então o povo ficou encurralado. Não podia ir para frente porque tinha o mar e não podia voltar porque atrás vinha Faraó com seus cavaleiros. E foi o que o povo fez? Começou a murmurar. Então Moisés foi diante do Senhor e Deus disse: por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Mas marchar para onde? Se na frente era mar e atrás vinha Faraó. Eles estavam num beco sem saída. Para onde ia marchar? É exatamente para dentro do mar. Né? Era para marchar para dentro do mar. Isso é uma questão de fé. Então, na mente do povo, talvez, ali, eles tivessem pensado, mas Deus errou. Nos trouxe logo por esse caminho. Tinha um outro caminho. Nós já podíamos estar seguindo esse outro caminho. Às vezes não acontece isso conosco, não é? Às vezes nos sentimos encurralados assim, dessa maneira. Mas Deus nos coloca nessa situação e nos permite passar por essas situações porque Ele quer trabalhar em nós. Ele quer nos levar a ter experiência com Ele. Ele quer nos levar a ter mais fé. E aí, Ele mandou que Moisés apontasse o cajado para o mar e o mar se abriu. E o povo, quando estava andando, passou por dentro do mar e saiu do outro lado. E os cavaleiros e a cavalaria de Faraó, que veio atrás na perseguição, foi sepultada naquele mar. Mas o povo de Israel foi salvo, né? E atravessaram e foram para o deserto. E Deus disse que ele seria glorificado em Faraó. E o nome de Deus repercutiu no mundo inteiro por causa desse fato, né? E ele ter aberto o mar e ter salvo o povo de Israel da perseguição de Satanás. Assim, queridos irmãos, é hoje a nossa vida, certo? Nós precisamos aprender a que quando estamos numa situação difícil, nós não julgarmos que Deus está errado, não é? E nem buscarmos, com nossos próprios pensamentos, tomar o nosso próprio caminho para resolver o problema. Mas nós precisamos ir ao Senhor. Perto está o Senhor dos que invocam, certo? Ele é rico para com todos que o invocam.
Ele pode nos salvar. Ó Senhor Jesus. Então aqui nós podemos ver nessa porção da palavra, certo? Que o Senhor realmente, Ele cuida de nós, de cada um de nós. Por isso, hoje, através de muitas situações que nós estamos passando, Deus está trabalhando em nós para nos glorificar, não é? Ele quer glorificar nosso espírito, a nossa alma e também Ele quer glorificar o nosso corpo. Por isso, nós às vezes passamos por muitas situações, até mesmo de sofrimento, né? Porque diz que se nós somos filhos, né? Somos também herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Então, no nosso viver cristão aqui, na vida da igreja, nós temos que aprender a nunca tomarmos os nossos pensamentos como sendo os pensamentos de Deus. Às vezes não entendemos, mas temos que buscar o Senhor. Sabemos que o Senhor não erra. Ele está sempre nos levando com o fim de nos dar aquilo que nós desejamos, como Ele mesmo diz. E o que é que nós desejamos? Nós desejamos ser vencedores. Nós desejamos participar do próximo reino, né? Que é o reino milenar, da próxima era. Nós pretendemos ser cada vez mais santo, consagrado a Deus. Então, se nós desejamos essas coisas, Deus quer nos fazer isso, quer nos fazer tais pessoas. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Por isso aqui nos fala, no versículo 12 e 13 de Isaías, que estamos lendo, Isaías 55. Isaías 55, versículo 12, 3, seguindo, diz assim: Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isso glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Aleluia! Aqui então nos mostra que o que Deus quer fazer com as várias situações em que passamos, circunstâncias da nossa vida, tribulações, provações, tudo isso que nos sobrevém é para que nós possamos participar da glória de Deus, não é? O Senhor quer que participemos da sua glória. Deus quer transformar o nosso corpo de humilhação, como diz em Filipenses 3, 20 e 21, que Ele quer transformar e conformar o nosso corpo de humilhação conforme o corpo da sua glória, certo? Então Deus, por isso, está hoje, através do Espírito, através do seu Filho que habita em nós, Ele está trabalhando em nós, interiormente e exteriormente, também nos dando experiências, às vezes, que muitas vezes é até árdua, nós não entendemos, mas que isso vai ter para nós um eterno peso de glória acima de toda a comparação, como diz em 2 Coríntios. Ó Senhor Jesus! Por isso, em Romanos 8, Romanos capítulo 8, Romanos 8, 18 a 25, diz assim: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus.
porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a filiação, a redenção do nosso corpo. Por isso, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então nós temos que ter paciência, aguardar, não é? Porque essa manifestação da glória de Deus, isso ocorrerá conosco, nós seremos glorificados se perseverarmos em seguir o Senhor e se nos submetermos ao trabalhar do Senhor, certo? Vamos conhecer os seus pensamentos hoje, vamos seguir os seus caminhos hoje, e o final do nosso caminho será a glória, é ser glorificado. E, para isso também, não somente nós seremos glorificados, mas nós também vamos libertar do cativeiro, como diz aqui, da corrupção, a criação de Deus. Porque depois que o pecado entrou, através de Adão, ali diz em Gênesis, capítulo 3, Gênesis capítulo 3, nos mostra, 17 e 18, que o Senhor amaldiçoou a terra e amaldiçoou toda a criação. Então, a criação de Deus, toda a criação de Deus foi afetada por causa do pecado que entrou na humanidade. O homem em si foi amaldiçoado e também a criação ficou sujeita à maldição, certo? Mas agora que Jesus veio, ele tomou o cálice da maldição para nos trazer o cálice da bênção. Então ele veio nos fazer trazer tão grande salvação. E agora que ele nos salvou, entrou em nós, está trabalhando em nós, ele quer nos glorificar, ele quer salvar nossa alma, glorificar nossa alma, ainda nessa era que estamos vivendo, certo? Para que nós possamos, então, sermos revelados, como diz aqui, né? Que a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, certo? Essa revelação dos filhos de Deus é a glorificação de nós crentes, de nós que cremos em Jesus, certo? E através de nós, então, Deus vai também libertar desse cativeiro, da angústia, do sofrimento, toda a criação de Deus. Por isso que ali nós vimos em Isaías 55, do versículo 12 ao versículo 13, que naquele tempo, quando nós fomos glorificados, os montes baterão palmas, né? Todos estarão alegres, regozijantes, jubilosos, porque nós fomos glorificados, alcançamos a plena filiação, a plena salvação de Deus, e eles também agora foram libertos do cativeiro da corrupção, certo? Então eles dependem de nós para ser também libertos, por isso a criação geme. Então nós hoje, queridos irmãos, precisamos aproveitar toda a oportunidade que o Senhor está nos dando para poder crescer em vida, né? Amadurecermos, alcançar essa plena filiação, essa tão grande salvação, essa salvação plena de Deus, para que também possamos ser agentes de libertação de toda a criação de Deus, seja eles dentro do reino vegetal, seja a criação dentro do reino animal, tá certo? Até mesmo a Terra e o universo com todos os seus bilhões de itens, essa nossa glorificação vai libertar toda a criação de Deus. Então eles estão esperando o nosso crescimento de vida. Ó Senhor Jesus,
Por isso, hoje na igreja, né, nós devemos produzir ervas úteis, né? Devemos produzir ervas úteis. Como diz aqui em Hebreus capítulo 6, Hebreus capítulo 6, versículos 7 e 8, diz assim: porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então aqui nós hoje precisamos produzir ervas úteis. Por quê? Porque nós aqueles que já creram no Senhor, que já receberam o Senhor, né, que já são filhos de Deus, hoje precisa produzir ervas úteis. Ou seja, precisa dar bons frutos, né? Bons frutos. Porque, caso contrário, né, se produzir espinhos e abrolhos, que faz parte da criação que foi amaldiçoada por Deus, né, diz que o fim será queimada. E esse fim ser queimado aqui não significa dizer que um cristão será lançado no lago de fogo, porque a nossa salvação é um fato eterno. Quem crê, né, e for batizado será salvo. Jesus diz: quem crê tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Então a salvação é um fato eterno. Ninguém perde a salvação, tá certo? Não perde a salvação, mas esse ser queimado aqui está relacionado com o que nós hoje fazemos, não é? Hoje, a nossa obra, Deus não somente quer trabalhar em nossa pessoa, mas também Ele quer de nós que possamos edificar a igreja, não é? Com ouro, com prata e com pedras preciosas. É o que diz ali em 1 Coríntios 3, de 10 a 15. E que a nossa obra hoje é provada pelo fogo. Por isso que Paulo diz que nós devemos ver com o que nós edificamos, com que material nós estamos edificando. Estamos edificando com madeira, feno, palha, ou estamos edificando com ouro, pratas e pedras preciosas? Madeira, feno e palha é resultado do nosso homem natural, não é? Nosso ser natural caído, que não está mesclado com Deus, não é? E que não depende de Deus. Fazer as coisas por si mesmo, com os seus próprios pensamentos e seguindo os seus próprios caminhos. Mas quando tomamos os pensamentos do Senhor, como temos a mente de Cristo, e quando seguimos o Espírito e vivemos pelo Espírito, nós produzimos ouro, prata e pedras preciosas. E essas coisas o fogo não destrói. Essas coisas o fogo não destrói. Certo? Ó Senhor Jesus. Então, amados irmãos, por isso que Paulo recomenda-nos que temos que ter cuidado com o que nós edificamos hoje na igreja. Que a nossa obra seja uma obra que possa glorificar a Deus e que na volta do Senhor, o Senhor possa realmente nos introduzir na sua glória. Não é? Porque em Hebreus 2:10 diz isso, né? Hebreus 2:10 diz assim, ó: porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então, hoje o Senhor está nos conduzindo à glória. E em Colossenses 1:27, diz: Cristo em vós é a esperança da glória. Aleluia. Né? Estava numa situação caída, mas o Senhor nos salvou, nos deu vida, nos redimiu com seu sangue, nos deu vida, tá certo? Nos regenerou, nos fez seus filhos. Hoje estamos na igreja sendo trabalhados por Deus e temos esperança de que um dia
possamos ser glorificados e participar do reino milenar juntamente com Cristo. Tá certo? Que Deus nos abençoe e possa realmente mudar a nossa vida e o nosso viver, para que possamos um dia participar do seu reino. Vamos orar um pouco agora. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela sua tão grande salvação que o Senhor viesse trazer para nós. Não éramos merecedores, mas o Senhor é fiel e misericordioso. Ó Senhor Jesus, muito obrigado pelo seu amor e tão grande misericórdia de ter nos alcançado, nos salvo e nos fazer participar do seu banquete, ó, da sua ceia, da sua salvação. Obrigado por Jesus Cristo, obrigado porque Ele trouxe essa graça para nós, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso, Senhor, hoje, nessa era da graça, nós queremos desfrutar da tua tão grande salvação, para um dia, quando o Senhor voltar, Senhor, nós possamos também participar da sua glória. Te agradecemos e pedimos a bênção do Senhor para todos os nossos amados irmãos e ouvintes que estão agora nos assistindo. Em nome de Jesus, amém.